A Bíblia Sagrada tem 66 livros e está dividida entre Novo Testamento e Antigo Testamento. Quase todo mundo conhece o livro de Salmos, Isaías, Gênesis, Mateus, João, Lucas e por aí vai. E muitos nomes são facilmente conhecidos e reconhecidos por leigos e também pelos mais acostumados com a Bíblia Sagrada. Dentre eles, Moisés, Adão, Eva, João, Davi, Elias, Noé, Jesus Cristo, Paulo e etc. Não há dúvida que estes livros foram considerados sagrados, consistentes e genuínos, e por isso, reconhecidos como sagrados e divinamente inspirados. Mas há um livro que foi mencionado no Novo Testamento e que traz histórias e relatos e mistérios que para muitos são assustadores e para outros, grandes revelações. Nele, as histórias sobre o dilúvio, a humanidade adulterada, anjos caídos, sabedoria antiga, magia ganham contornos dramáticos. Mas para outros, esses eventos são esclarecedores. Ele faz um relato sobre os anjos que nunca deveriam ser vistos. Eu estou me referindo ao livro de Enoque. Vamos lá. O livro de Enoque tem sido motivo de controvérsia ao longo dos séculos e despertado debates sobre sua autenticidade e relevância teológica. Enquanto alguns defendem sua inclusão na Bíblia, outros questionam sua legitimidade e admoestam contra a sua leitura. Nesta análise, nós vamos explorar o conteúdo do livro de Enoque e ponderaremos sobre sua aceitação ou rejeição. Vamos lá. O livro de Enoque remonta a mais ou menos 300 anos antes de Cristo e foi escrito originalmente em aramaico. Sua composição ocorreu 1.200 anos após a redação do Gênesis por Moisés, que escreveu outros 4 livros. O que evidencia que não foi escrito pelo patriarca Enoque, como tradicionalmente sugerido. Além disso, ao contrário dos textos mosaicos em hebraico, o livro de Enoque foi registrado em aramaico, acrescentando uma dimensão linguística distinta dos outros livros escritos por Moisés. É crucial notar que o livro de Enoque apresenta elementos não mencionados na Bíblia Sagrada, o que entra em conflito com a advertência bíblica contra as adições ou subtrações à palavra de Deus. Portanto, é imperativo exercer cautela ao considerar o livro de Enoque como parte das Escrituras Sagradas. Contudo, é digno de menção que o livro de Enoque fornece ensaios sobre a cosmovisão dos antigos judeus e foi referenciado por alguns escritores da igreja primitiva, como Justino, Clemente de Alexandria e Irineu, que o consideravam uma fonte significativa para a compreensão histórica. Este é um ponto, compreensão histórica. O livro de Enoque oferece um relato detalhado da vida e das experiências de Enoque, incluindo sua jornada celestial, onde recebeu revelações divinas. Essas revelações abrangem temas que variam desde a natureza até aspectos científicos avançados para sua época. Além disso, o livro descreve a narrativa dos Nefilins na Terra, conectando-os aos anjos caídos e suas interações com os seres humanos, o cruzamento entre homem e anjo. Embora não seja canônico, o livro de Enoque proporciona uma visão valiosa da mentalidade dos antigos judeus e foi citado por alguns escritores da igreja primitiva, enriquecendo assim nossa compreensão da história e até da mitologia judaica do mundo antigo, presente até no primeiro século, ou do esoterismo do primeiro século, apresenta a narrativa dos gigantes na Terra, mas também a Bíblia Sagrada fala sobre estes, associados aos anjos caídos e suas influências sobre a humanidade. Conforme descrito no livro de Enoque, os gigantes são descendentes dos anjos caídos, que coabitaram com as mulheres, oferecendo uma perspectiva singular sobre as crenças dos antigos judeus e da igreja primitiva acerca da criação e da história antiga. Os gigantes são descritos como seres híbridos, parte humano e parte angelical, conhecidos por sua estatura e força impressionantes. Segundo a mitologia cristã que o livro de Enoque abraça, eles foram agentes do mal, corrompendo a ordem divina e disseminando a destruição da terra. Além disso, os anjos caídos, liderados por Shemiasa, Azazel e muitos, desempenharam um papel crucial ao ensinar habilidades como a metalurgia e a prática da magia, além de incitar conflitos e promover
a idolatria. E mais, de acordo com o livro de Enoque, os anjos caídos influenciaram significativamente os assuntos humanos e a própria Terra. Eles foram responsáveis por transferir conhecimentos sobre tecnologia e ocultismo, além de fomentar conflitos e corromper a moralidade na Terra. Suas atividades incluíam ensinar técnicas de fabricação de armas e armaduras, instigar ódio e violência entre os próprios seres humanos, corromper a criação divina e promover o mal, instruir em práticas mágicas e idolátricas. Essas atividades tiveram um papel crucial na origem dos gigantes na Terra e moldaram significativamente as histórias antigas. Apesar de suas contribuições para a compreensão histórica, o livro de Enoque contém erros e inconsistências que contradizem as Escrituras. Alguns desses equívocos incluem alegações sobre buscar salvação por meio de conhecimento e da retidão, em contraste com a doutrina bíblica da salvação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. E a outra grande contradição do livro de Enoque é afirmar que Enoque possivelmente se transformou em um anjo denominado Metraton. É uma grande inconsistência e contradição à narrativa bíblica sobre a compreensão da figura de Enoque em relação a Deus. E também apresenta contradições sobre a origem do pecado, a manipulação genética por anjos caídos, em oposição à narrativa bíblica da queda de Adão e Eva e a entrada do pecado no mundo. Essas discrepâncias ressaltam a importância de abordar o livro de Enoque com muito discernimento e sabedoria, reconhecendo sua natureza questionável em comparação com as verdades fundamentais da Bíblia Sagrada. Mas qual seria a perspectiva cristã sobre o livro de Enoque? Bom, a perspectiva cristã sobre o livro de Enoque enfatiza a necessidade de discernimento ao considerá-lo como parte das Escrituras. Embora ofereça insights históricos e culturais até de certo modo valiosos, sua autoridade teológica é completamente questionável, devido às suas inconsistências quando comparamos com a Bíblia Sagrada. É essencial a gente se concentrar nas verdades fundamentais encontradas na Bíblia Sagrada, reconhecendo a influência dos anjos caídos na Terra, conforme descrito no livro de Enoque. Valorizar a compreensão histórica e até estudarmos as mitologias antigas pode ser importante, mas é fundamental nós confrontarmos com a Bíblia Sagrada. Há alguma importância histórica no livro de Enoque? Bom, o livro de Enoque representa um período de muita mitologia e histórias dos judeus antigos. Ele oferece uma visão única das crenças antigas e das narrativas sobre anjos caídos e os gigantes na terra, enriquecendo assim o entendimento da fé cristã e da fé dos judeus lá no mundo antigo. Comparado a outros textos antigos, como o livro de Gênesis e outras escrituras bíblicas, o livro de Enoque destaca-se por suas narrativas distintas e perspectivas únicas sobre temas teológicos e históricos. Sua análise comparativa contribui em certo grau para uma compreensão mais profunda da história e das tradições do mundo antigo. Ao considerar ler o livro de Enoque, é fundamental reconhecer suas contribuições do ponto de vista da história e da fé dos judeus da antiguidade. Ao mesmo tempo, a gente tem que fazer isso com discernimento diante das suas inconsistências teológicas. Embora o livro possa oferecer insights valiosos, sua autoridade teológica deve ser submetida à autoridade da Bíblia Sagrada. A ênfase nas verdades fundamentais da Bíblia e a busca por compreensão e aplicação dessas verdades na vida cotidiana são essenciais para um discernimento espiritual sólido e uma compreensão genuína da fé cristã. Existem muitas outras histórias sobre o livro de Enoque, mas eu prefiro ficar com as histórias genuínas e verdadeiras que nos edificam e nos aproximam da verdade de Deus. Eu prefiro ficar com a Bíblia Sagrada. Existem muitas histórias, muita manipulação. Esse livro já foi, falando em manipulação, muito manipulado no decorrer da história. A maioria das versões que se tem hoje na internet, que as pessoas estão lendo, são versões que já passaram inclusive pela manipulação do Islã, que também abraça algumas histórias contidas
nesse livro. Eu sei que este livro é um convite ao desconhecido e pode até oferecer respostas ao que não conhecemos e também ao que diz em Gênesis 6 sobre os Néfilis. Mas eu prefiro ficar com a consistência da Bíblia Sagrada, ao invés de mergulhar em teorias e histórias que foram, no decorrer dos anos, manipuladas. O livro de Enoque registra esses anjos caídos que influenciaram a humanidade. O que vocês acham? Comentem aqui embaixo. Compartilhe. Um grande abraço. Tchau, tchau.